Bom dia, segundo ano. Bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá que hora que vocês estão assistindo essa aula. Tudo certo com vocês? Vamos lá, gente. Galerinha, é o seguinte, nós vamos entrar hoje no módulo 6. O módulo 6 é uma continuação das combinações simples. Então, lá no módulo 5, a gente começou a estudar as combinações simples. Então, tá aqui no PowerPoint, o que são combinações simples? São agrupamentos que diferem um do outro pela natureza dos elementos, não importando a ordem de escolha dos elementos. O que a Andrea está dizendo com isso? Eu vou formar um grupo é diferente do outro quando os elementos são diferentes. Se eu tenho os mesmos elementos, troco a ordem, fica a mesma coisa. Isso é combinação. Quem tem assistido todas as minhas aulas, quem participou das aulas online ali no Hangout, viu que eu estou toda hora focando isso, eu estou toda hora enfatizando isso, tá? Porque é muito importante eu não confundir. Então lá a gente falou de combinações simples, a gente continua falando de combinações simples. Quando nós entrarmos na próxima apostila, a gente continua falando de combinações simples, tá? Meu Deus, que saco! Não, não é que saco. É que, meu Deus, é um assunto importante, tá? E pode complicar um pouco. Então vamos lá. O que nós falamos? Nós falamos que a gente pode usar a seguinte fórmula, então quem ainda não está familiarizado com a fórmula, pelo amor de Deus, começa a estudar, começa a fazer exercício. Combinação de n elementos PAP é igual a n fatorial dividido por n menos p fatorial vezes p fatorial. Perfeito? O que é esse n? Total de elementos do grupo, do conjunto todo. O que é o P? Quantos elementos eu quero pegar para formar meus grupinhos? Então, outras maneiras da gente indicar o número de combinações de N elementos tomados P a P, escolhidos P a P, é combinação de N, P, o N vem embaixo, o P vai em cima, ou esse formato que eu falei já no primeiro PowerPoint de combinação, que é um formato de número binomial, que a gente usa bastante lá em binômio de Newton, esse formato da combinação. Aí eu não vou escrever a combinação assim, a gente vai escrever a combinação. Então, de N elementos tomados P a P, o jeito de calcular é o mesmo, é usando essa fórmula aqui. Perfeito? Tá. O que vai acontecer agora? Eu vou dar uma paradinha um pouquinho nessa resolução e vou explicar algumas propriedades da fórmula de combinações. São coisas que acontecem sempre e por acontecerem sempre a gente chama, entre aspas, de propriedades, tá? São algumas coisas que vale a pena. Na verdade, são propriedades sim. Quando eu for falar de triângulo de Pascal, então isso volta com força total, tá? Então nós vamos falar agora de algumas propriedades da fórmula, propriedade das combinações simples. Então, olha só, nós vamos então falar de algumas propriedades das combinações. Então, tá aqui, propriedades das combinações simples. Vocês vão acompanhar alguns exemplos comigo e a gente vai acabar induzindo o raciocínio de vocês. Então, observe os resultados das combinações abaixo. Eu coloquei aqui, combinação de 8 elementos 3 a 3, ou seja, eu tenho 8 elementos e eu quero escolher de 3 em 3. Substitui na fórmula, fica 8 fatorial, 8 menos 3 é 5 fatorial, vezes 3 fatorial. O que a gente faz? Desenvolve o 8 até chegar no 5. O 3 eu também desenvolvi, ficou 3 vezes 2, teria 1, eu nunca coloco 1. Isso fica 5 fatorial, dividido por 5 fatorial. 3 vezes 2 é 6, eu vou cancelar com 6, isso vai dar 56. Ou seja, combinação de 8 elementos, 3 a 3 vai dar 56. Agora, observa o que acontece com a combinação de 8 elementos 5 a 5. Ou seja, eu tenho o mesmo conjunto de 8 elementos e agora eu vou escolher 5 elementos. Vou pegar 5. No primeiro eu escolhi 3, agora eu vou escolher 5. O que acontece quando eu substituo na fórmula? Vai dar exatamente a mesma coisa. Eu fico com 8 fatorial, 8 menos 5 é 3 fatorial, vezes o P, que nesse caso é 5. Observa que só fica ali trocado. Na primeira fica 5 vezes 3, na de baixo fica 3 vezes 5, lá no fatorial. Então, é a mesma coisa. Se eu desenvolvo isso, eu desenvolvo até o 5, cancelo. Eu cancelo 3, cancelo 2, cancelo 6. Isso também vai dar 56. O que eu vou concluir? Daqui a pouco. Daqui a pouco eu concluo. Ou melhor, eu concluo que combinação de 8 elementos 3 a 3 é
igual à combinação de 8 elementos 5 a 5. Vamos prestando atenção nisso, tá? Presta atenção de onde vai vir essa propriedade. O que a gente pode tirar daí como propriedade? Mas eu vou trazer mais um exemplo. Olha o próximo exemplo. Eu tenho agora combinação de 10 elementos 2 a 2. Então, agora o meu conjunto tem 10 elementos, como se eu tivesse 10 pessoas e eu quero escolher duas. O que eu faço? Substituo na fórmula de combinação. Então, fica 10 fatorial, 10 menos 2 é o meu 8 fatorial que eu coloquei aqui, vezes fatorial de 2. Desenvolve o 10 até chegar no 8. Fatorial de 2 é 2, por isso que eu já tirei ali o símbolo de fatorial. Vou simplificar 8 com 8. Vou simplificar 10 e 2. 10 por 2 vai dar 5. E eu faço 5 vezes 9, 45. Aí eu vou pegar a combinação desses mesmos 10 elementos, só que ao invés de eu escolher 2, agora eu vou escolher 8. Combinação de 10, 8 a 8. Eu tenho 10 pessoas e eu vou escolher 8. De quantas maneiras eu posso fazer isso? Se eu tenho 10 pessoas e eu vou escolher 8, eu vou substituir na fórmula. Então, eu tenho de novo 10 fatorial, 10 menos 8 dá 2 fatorial, vezes o fatorial de 8. A gente percebe que é exatamente a mesma coisa que está aqui. Só está na ordem trocada aqui. Então, eu tenho ali 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. Fatorial de 2 eu já coloquei 2. Fatorial de 8 vai simplificar com fatorial de 8. O 10 vai simplificar de novo com o 2. Vai ficar 5. Olha lá meu 5. Vai ficar 5 vezes 9, 45. O que eu concluo? Eu concluo que combinação de 10 elementos 2 a 2 é igual a combinação de 10 elementos 8 a 8. E pegar um conjunto de 10 e escolher 2, ou pegar um conjunto de 10 e escolher 8, a quantidade de maneiras diferentes que eu consigo fazer isso é exatamente a mesma. Por quê? Porque isso é uma propriedade. Isso é o que nós chamamos de combinações complementares. Como assim complementares? Um completa o outro. Como? A fórmula seria o seguinte: combinação de n elementos P a P é igual a combinação de n elementos tomados n menos P. O que você falou com isso, Andréia? Esse P aqui, quando junta com isso aqui, vai cancelar P com P, vai dar n. Como assim? Não entendi. Presta atenção aqui, ó. Aqui era a combinação de 8, 3 a 3, aqui é a combinação de 8, 5 a 5. Observa que se você somar 3 mais 5, vai dar o 8, que é o total de elementos que tinha o meu conjunto. Por isso que são chamados de complementares, porque o 3 com o 5 somado dá o total de elementos. Olha o de baixo. O que eu vou comparar? Eu vou comparar esse 2 com esse 8. Já que a combinação de 10, 2 a 2, é igual à combinação de 10, 8 a 8, eu comparo isso, 2 com 2. Eles são complementares, porque 2 mais 8 dá o meu 10. Então, esse 2 com esse 8, quando eu junto, dá 10. Por isso que aqui na fórmula eu coloquei combinação de n, P a P, é igual a combinação de n, n menos P. Não precisa decorar isso não, gente. Entende o quê? Que quando esse carinha soma com esse segundo carinha e dá o primeiro carinha, dá o total de elementos do meu conjunto, quando isso acontece, eles são complementares. 3 mais 5 deu 8, porque eu tinha 8 elementos do meu conjunto no total. 2 mais 8 deu 10, porque meu conjunto tinha um total de 10 elementos. Tudo bem essa propriedade? Gente, se ficar alguma dúvida, assiste de novo. Ficou alguma dúvida, a gente se encontra sexta-feira no Hangout, tá? Quer dizer, agora já nem sei mais se é sexta porque mudou esse horário, mas a gente se encontra aí e aí vocês manifestam a dúvida. Perfeito? Vamos para a próxima propriedade. Na verdade, isso não é bem uma propriedade, mas é alguma coisa que vale a pena memorizar. Se eu tenho combinação de n elementos tomando 0 elementos, ou seja, eu tenho n elementos e eu não vou pegar nenhum. De quantas maneiras eu posso fazer isso? De uma única maneira. Não pega nenhum. Não pega nenhum. Tá. Que coisa doida, Andréia. Tenho 5 elementos, não escolho nenhum. Não escolho nenhum. Mas é a mesma coisa que combinação de n elementos escolhendo n. Ou seja, eu tenho 5 elementos, eu escolho 5.
Olha que o 0 e o n são complementares. 0 mais n vai dar n. Isso aqui sempre dá 1. Ficou complicado? Deixa eu dar um exemplo. Exemplo. Combinação de 8 elementos 0 a 0. Eu estou dizendo para vocês que eu tenho 8 elementos e eu não peguei nenhum. É a mesma coisa que eu ter 8 elementos e pegar os 8. Substitui na fórmula para ver o que acontece. Fica 8 fatorial, 0 fatorial vezes 8 fatorial. 8 fatorial corta com 8 fatorial, isso dá 1, porque fatorial de 0, por definição, é 1. Perfeito? Então, 8, 0 a 0 é igual a 8, 8 a 8. Na verdade, tomar 0 elementos não é uma combinação que aparece muito nos problemas, mas essa aqui aparece quando eu tenho o total de elementos e eu quero pegar tudo. Então, sempre que você tem esse carinha igual a esse carinha, o resultado é 1. Perfeito? Vale a pena memorizar. Combinação de 4 para pegar 4. Combinação de 10 para pegar 10. Combinação de 6 para pegar 6. Isso sempre dá 1. Próximo. Aqui eu coloquei que eles são complementares. 0 mais 8 são complementares. Próximo, que vale a pena memorizar. Combinação de n elementos escolhendo 1 é igual à combinação de n elementos escolhendo n menos 1 elementos. Isso aqui sempre vai dar o meu total de n. Você não vai decorar, você vai entender com um exemplo que eu vou te colocar aqui. Eu tenho combinação de 5 elementos 1 a 1. Vai ser igual à combinação de 5 elementos 4 a 4. Olha a historinha dos complementares de novo. Isso aqui, 5 1 a 1, que é a mesma coisa que 5 4 a 4. Isso aqui vai dar sempre 5. Dá sempre esse total aqui. Joga na fórmula. Então, 5 fatorial, 5 menos 4 dá 1 fatorial, fatorial de 4. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou desenvolver até chegar no 4, vou simplificar, fatorial de 1 é 1, então vai dar 5, isso aqui eles são complementares. Voltando, o que vale a pena memorizar? Vale memorizar que quando você tiver uma combinação tomando um elemento apenas, ou tomando o antecessor do meu total, quase todos, faltando um, isso vai dar sempre o meu total de elementos. Repetindo, tenho 3 elementos para pegar um. Existem 3 maneiras diferentes de fazer isso. Eu tenho 3 elementos para escolher 2. Vai ter 3 maneiras de fazer isso, tá? Em resumo, é isso. Ficou na dúvida? Assiste de novo, volta, vem na minha aula ao vivo que eu tiro essa dúvida para você. Você vai perguntar e eu vou explicar quantas vezes for preciso, ok? Gente, olha só. Agora eu vou precisar lembrar com vocês um assunto que vocês tiveram lá no primeiro ano, quando vocês estudaram teoria dos conjuntos. Vocês estudaram muita coisa de teoria dos conjuntos e acabam esquecendo. Isso é uma coisa importante que de vez em quando também aparece em vestibular. Vocês estudaram o total de subconjuntos de um conjunto. O que é subconjunto mesmo? Subconjuntos são conjuntos menores que eu faço a partir de um conjunto dado. Então, são conjuntinhos que a gente forma. Então, quantos subconjuntos eu consigo formar a partir de um conjunto dado? Então, eu tenho aqui um exemplo. Seja A o conjunto A, B e C de 3 elementos. E os seus subconjuntos. Deixa eu pegar um laser aqui, gente, para eu ajudar a mostrar. Então, olha só. Eu tenho um conjunto A que tem A, B e C. Ele tem 3 elementos. Quantos subconjuntos eu consigo formar? Ou seja, quantos conjuntinhos menores eu consigo formar? Eles já estão aqui, já vou mostrar para vocês. E eu consigo formar 8 subconjuntos. Quais são eles? Como que a gente formava os subconjuntos? Um subconjunto que está sempre ali é o subconjunto vazio. Como assim? Eu tinha 3 elementos, eu não peguei nenhum elemento, eu fiquei com o que a gente chama de subconjunto vazio. Eu posso formar subconjuntos unitários, então aqui um subconjunto só com o A, outro só com o B, outro só com o C. Eu posso formar subconjuntos com 2 elementos, A e B, A e C, B e C. E eu posso formar um subconjunto com todos os meus elementos, A, B e C. Então,
um subconjunto com todos os elementos também está inserido nesse total de subconjuntos. É claro que se a gente tem uma quantidade grande de elementos no meu conjunto, ficar formando subconjuntos fica difícil, né? A gente se perde nisso. E tem uma fórmula para isso. Então, essa fórmula, ela vem ajudar a me dar o total de subconjuntos que um conjunto pode ter. A fórmula é a seguinte. Podemos calcular o número total de subconjuntos de um conjunto assim. 2, sempre 2 é uma potência de base 2, elevado a n. O que é esse n, gente? Esse n é o número de elementos que tem no meu conjunto A. Então, aqui no caso, ficaria 2 elevado a 3. 2 elevado a 3, que é 8. 8 subconjuntos. Isso aí, vocês estudaram lá o ano passado. Vocês vão falar assim, meu Deus, André, eu não lembro de ter visto isso. É porque, gente, quando a gente fala teoria do conjunto, isso é uma coisa que fica tão ali, visto de maneira superficial, que tem que retomar mesmo, tá? Então, foi uma fórmula que vocês tiveram lá e que ela é a mesma para calcular isso aqui que eu já coloquei, ó. A soma de todas as combinações possíveis de um conjunto também pode ser calculada pela mesma fórmula. Como assim? Bom, o que é combinação? Combinação são as maneiras de eu formar agrupamentos menores a partir de um total. Então, na verdade, combinação são subconjuntos que eu faço a partir de um conjunto. Então, assim, de quantas maneiras eu posso combinar esses meus elementos? Quais são todas essas combinações que eu posso fazer? Então, vou dar o mesmo exemplo. Seja A, o conjunto A, B e C, que tem 3 elementos, e todas as combinações possíveis que eu posso formar com seus elementos. Quais seriam todas as combinações possíveis? Seriam a seguinte, ó, eu já coloquei tudo aqui. Combinação dos 3 elementos, não pegando nenhum. Então, eu tenho 3 elementos, não pego nenhum. Eu tenho 3 elementos, eu pego 1. Eu tenho 3 elementos, eu pego 2. Eu tenho 3 elementos, eu pego 3. Usando o que eu acabei de explicar no slide anterior, a combinação de 3, 0 a 0, quando aqui é 0, o resultado é sempre 1. A complementar dele é o 3, 3 a 3, então também dá 1. Combinação de 3, tomando 1 a 1. Ah, quando aqui é 1, dá o próprio número que dá aqui, então aqui dá 3. Essa também é 3, porque é complementar dessa. 1 mais 2, 3. Então, isso aqui também dá 8. Então, todas as combinações que eu poderia fazer com esses 3 elementos, pegando nenhum, pegando 1, pegando 2, pegando todos, vai dar 8. Que poderia ser calculado pela fórmula, simples assim. 2 elevado a 3, que é 8, onde esse 3 é o total de elementos do conjunto A. Beleza? Vamos brincar agora um pouquinho de verdadeiro ou falso. Vamos ver o que vocês conseguiram entender desses 2 slides que eu expliquei, né? Eu falei um monte para explicar pouca coisa, na verdade. Primeiro exemplo. Complete com verdadeiro ou falso. Letra A. Combinação de 9 elementos 3 a 3 é igual a combinação de 9 elementos 6 a 6? Eu não preciso calcular isso. Eu venho aqui e percebo que 3 mais 6 vai dar 9. 3 e 6 são binomiais, desculpa, são combinações complementares. Se são combinações complementares, eles são iguais. Se eles são iguais, isso é verdadeiro. Perfeito? Tá fazendo sentido agora? Olha a letra B. Combinação de 7 elementos 1 a 1. É igual a combinação de 7 elementos 6 a 6. E é igual a 7? Primeiro, são iguais? São, porque são complementares. 1 mais 6 dá 7. Perfeito, essa primeira parte está verdadeira. Agora, isso dá 7? Eu tenho que colocar na fórmula para dar 7? Não. Se eu tenho 7 elementos e eu vou pegar de 6 em 6, vai dar o 7.
Se eu tenho 7 elementos e vou pegar de um em um, então é os subconjuntos que eu teria fazendo só unitariamente. Unitariamente, nem sei se existe essa palavra, agora já foi. Isso aqui vai dar 7. Então, quando aqui é 1, o resultado é o próprio número. Então, também é verdadeiro. Olha a próxima. Combinação de 5 elementos 0 a 0. Mais combinação de 5 elementos 1 a 1. Mais combinação de 5 elementos 2 a 2. Mais de 5 a 3, de 5 a 4, até chegar no 5 a 5. Ou seja, a soma de todas as combinações possíveis que eu posso fazer com um conjunto que tem 5 elementos é 32. Para tudo. Como assim, Andréia? O que é isso? Isso é a última propriedade, é aquela da história lá do total de subconjuntos. Eu combinei 5 elementos 0 a 0, 5 elementos 1 a 1, 5 elementos 2 a 2, 5 elementos 3 a 3, 5 elementos 4 a 4, 5 elementos 5 a 5. Se eu somar todas essas combinações, dá 32. Dá sim, senhor. Por quê? Porque eu tenho, usando a fórmula, eu teria 2 elevado a 5. 2 elevado a 5 é 32. Eu não preciso calcular essas combinações. Eu uso a fórmula. Perfeito? Então, isso é verdadeiro, tá? Próximo exemplo, que eu sei que isso costuma dar nó na cabeça de vocês. Igual ao anterior, quase. Combinação de 10, 1 a 1, mais 10, 2 a 2, mais 10, 3 a 3, mais 10, 4 a 4, mais 10, ou seja, até chegar na combinação de 10, 10 a 10, dá 1024. Como é que eu vou saber? Como é que ela quer que eu saiba isso? Parece que eu tô vendo gente reclamar lá. Como é que você quer que eu saiba isso? Primeiro, quantos elementos tem no total? 10. Quantos subconjuntos eu vou ter? Ou seja, quantas combinações possíveis eu vou fazer? Vou ter que fazer tudo isso? Não, eu faço 2 elevado a 10. É a formulazinha que eu dei no slide anterior. 2 elevado a 10 é 1024? É. Ai, Andréia, então é verdadeiro? Não, é falso. Por que é falso? Porque não começou do 10, 0 a 0. Começou aqui no 10, 1 a 1. Então, na verdade, essa soma aqui tinha que ser 1023. Porque faltou o 10, 0 a 0. E 10, 0 a 0 é 1. Então, isso não dá 1024. Isso daria 1023. Perfeito? Então, essa aqui é uma proposição falsa. Letra E. Essa é facinho. Combinação de 4, 0 a 0 é igual a combinação de 4, 4 a 4? Isso é verdade? É. Quando esses dois são iguaizinhos, o resultado é 1. Perfeito? Tá difícil? Um pouquinho, né? Continuando então, gente. Agora eu vou dar para vocês um exemplo de um probleminha onde a gente usa essa propriedade que eu falei para vocês do 2 elevado a n. Em um grande salão, existem 10 lustres, cada um aceso por meio de um interruptor exclusivo. Para que o salão fique suficientemente iluminado, devem ser acesos no mínimo 3 lustres. De quantas maneiras o salão pode ser iluminado? Então, imagina um grande salão, tenho 10 lustres lá, para cada lustre eu tenho um interruptor, então eu posso acender só um lustre, posso acender 2, posso acender 3, posso acender 4, mas ele me dá uma informação importante. Ele fala para mim que ele fica suficientemente iluminado se eu acender no mínimo 3 lustres, ou seja, se eu não acender nenhum, claro, não está iluminado. Se eu acender só um, não está bem iluminado. Se eu acender 2 lustres, continua não estando bem iluminado. Com no mínimo 3, a coisa já melhora. Então, aí já tenho uma restrição. A ordem que eu vou escolher para acender não importa, então por isso é um problema de combinação, mas eu preciso acender pelo menos 3. O que eu vou pensar? Deixa eu me organizar aqui. Eu vou pensar da seguinte maneira, que eu posso combiná-los 10, 3 a 3, 10, 4 a 4, 10, 5 a 5, 10, 6 a 6, até 10, 10 a 10, ou seja, acender 3, acender 4, acender 5 ou acender tudo. Então, a resolução vai ficar assim, eu vou escolher no mínimo 3 e no máximo 10, que é o que eu tenho.
Eu representei aqui, ó, 10, 3 a 3, escolhi 3 lustres, escolhi 4, escolhi 5, 6, 7, 8, 9, 10, usei reticências aqui. E eu teria que calcular todas essas combinações. Gente, aqui são 8 combinações. Mesmo usando as combinações complementares, isso fica trabalhoso. Mesmo eu sabendo que 10, 3 a 3 é igual a 10, 7 a 7, 10, 4 a 4 é igual a 10, 6 a 6, 10, 5 a 5 é igual a 10, 5 a 5. Eu ainda teria que calcular 10, 8 a 8, 10, 9 a 9, 10, 10 a 10 é definição. Mas daria trabalho, então isso seria muito trabalhoso. Eu posso usar a exclusão. Lembra que em alguns problemas a gente sempre tira aquilo que a gente não quer? É o que eu vou fazer nesse problema. O que não pode acontecer? Não pode acontecer eu não acender nenhum lustre, ou eu acender só um, ou eu acender só 2 lustres. Então, do total que eu teria de possibilidades, ou seja, da formulazinha 2 elevado a n, 2 elevado a 10, eu vou excluir aquilo que eu não quero. Olha só que eu vou colocar aqui, gente. Então, eu sei que o total 10, 0 a 0, 10, 1 a 1, 10, 2 a 2, 10, até 10, 10 a 10, eu sei que esse total dá 2 na décima. E 2 na décima é 1024. Eu teria 1024 maneiras de combinar todas as possíveis iluminações ou não iluminação desse salão. O que acontece? Eu não quero nenhum lustre apagado, eu não quero um lustre aceso, eu não quero 2. Isso aqui é o que eu não quero. Eu quero a partir do 10, 3 a 3. Então, eu vou usar a exclusão. Eu vou pegar o 2 na 10, que é o meu total, e eu vou tirar o que eu não quero. Eu não quero 0, eu não quero um lustre aceso, eu não quero 2 lustres acesos. Então, 2 na 10 eu sei que é 1024, 10 na 0 eu sei que é 1, 10 na 1 eu sei que é 10. Na verdade, eu só tive que calcular essa daqui, ó, 10 na 2, que estava calculado no slide anterior, a 10 na 45. Quanto que vai dar isso? Vai dar 968. Eu tenho 968 maneiras de iluminar esse salão, acendendo no mínimo 3 e no máximo 10. Voltando rapidinho, ficou com dúvida, entra na aula ao vivo e me pergunta essa questão. Eu peguei o total do que poderia acontecer, que era quando eu faria todas as combinações possíveis com esses 10 lustres, desde a não acender nada até acender tudo, e excluir aquilo que ele falou para mim que não estava bom. Ele falou que tinha que ter pelo menos 3, então eu excluí o 0, eu excluí um lustre aceso, excluí 2 lustres acesos. Fiz as combinações e isso deu 968, ok? Tá. Gente, eu vou explicar rapidinho para vocês na apostila para aprender. Esses exemplos estão lá resolvidos, eu colei eles aqui, eu vou dar uma passada rápida por eles. Considere um conjunto de 3 pessoas, Ana, Bruna e Clara. Aí ele vai fazer 3 exemplos em cima disso. Exemplo 1. De quantas maneiras pode-se escolher 2 pessoas para receberem 2 prêmios diferentes? Um de R$1 milhão e outro de R$500 mil. O que ele está dizendo aqui? Tem 3 pessoas, Ana, Bruna e Clara. De quantas maneiras eu posso escolher 2 para dar esses 2 prêmios? Os prêmios são diferentes. Então, escolher a Ana e a Bruna, ou a Bruna e a Ana, fica diferente, porque no primeiro exemplo aqui, ó, a Ana ganharia 1 milhão e a Bruna 500 mil. E aqui o contrário, a Bruna ganha 1 milhão e aqui a Ana ganha 500 mil. Então, a ordem importa? Claro que pode, eu também quero ganhar 1 milhão. Quando a ordem importa, eu não tenho um problema de combinação, eu tenho um problema de arranjo. Ou um princípio fundamental. Para ganhar 1 milhão eu tenho 3 possibilidades. Para ganhar 500 mil eu tenho 2 possibilidades. Eu tenho 3 vezes 2, 6 maneiras diferentes. Isso é um problema de arranjo, não é um problema de combinação. Segundo exemplo desse mesmo problema. De quantas maneiras, tendo lá a Ana, a Bruna e a Clara, de quantas maneiras eu posso escolher 2 para receber cada uma um prêmio de 1 milhão? O que acontece nesse problema? Nesse problema, o prêmio é o mesmo. Não vai fazer diferença escolher a Ana
e a Bruna 1 milhão e 1 milhão, ou o contrário, Bruna e Ana. Não faz diferença porque o prêmio é o mesmo. Então, esse sim é um problema de combinação. Na apostila de vocês tem um erro, então eu trouxe aqui para vocês. Ó. A resolução é semelhante à do exemplo anterior, mas é necessário fazer um ajuste, já que agora cada par de pessoas está aparecendo 2 vezes nas configurações possíveis. Isto não é necessário. O que não é necessário? Isto é necessário, esse ajuste é necessário. Este ajuste é necessário, pois os prêmios são iguais. Então, eu não posso pegar aquele formato de resolução, eu preciso fazer um ajuste, eu preciso dividir por 2 fatorial. Então, 3 vezes 2, 2 fatorial igual a 3. Eu interpretei dessa maneira essa questão. Então, aquela história do ajuste é necessário ser feito, porque dar 1 milhão para a Bruna e 1 milhão para a Clara, ou dar 1 milhão para a Clara e depois 1 milhão para a Bruna, é a mesma coisa, tá? Então, esse segundo exemplo é um problema de combinação. O primeiro exemplo era um problema de arranjo porque os prêmios eram diferentes. Próximo. Agora mudou o conjunto. Agora tem 4 pessoas. Ana, Bruna, Clara e Daiane. E eu quero sortear 3 viagens entre elas com o mesmo destino. De quantas maneiras eu posso fazer o sorteio? Gente, se é o mesmo destino, há 4 possibilidades, 3 possibilidades, 2 possibilidades, isso é 24? Não, não é 24, porque vai todo mundo para o mesmo lugar. Então, de novo, tem a historinha do ajuste. Como que se faz o ajuste? Ah, se são 3 viagens, divide pelo fatorial de 3, isso dá só 4. Na verdade, essa história de ficar fazendo ajuste, eu prefiro pensar que isso é um problema de combinação e eu uso a fórmula, tá? Combinação de 4 elementos, 3 a 3. 4 elementos, 3 a 3 vai dar 4. Então, aqui é uma breve explicação. Leia com mais atenção, é que está ficando longo esse vídeo. Eu acho que vocês vão ficar muito cansados dessa aula. Assiste ela devagarzinho, tá? Ou pausando. Agora é sua vez, eu quero que você faça página 71, praticando aprendizado 3 e 4, página 72, DH 1, 3 e 4, página 73, aprofundando conhecimento 1, 2 e 3. Gente, partiu fazer? Eu vou parar porque eu já falei demais nessa aula, tá bom? Um beijo, encontro vocês lá no Hangout. Fique em casa.